Olá, estudante, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai falar sobre globalização. A gente vai poder compreender, as origens e as fases dessa globalização. A gente vai entender todo o desenvolvimento tecnológico, científico-tecnológico ocorrido durante o período da Guerra Fria. E a gente vai apontar, também, durante a aula de hoje, alguns efeitos de forma positiva e também de forma negativa, dessa globalização. Tá bom? Vem comigo, fica comigo, tá? Para a nossa aula de geografia. A globalização ela é um processo de integração político, econômico e cultural, mundial, marcado pelo desenvolvimento das áreas da comunicação, dos transportes, de tecnologia, dentre outros fatores. A globalização é um termo, gente, elaborado na década de 80, para justamente classificar ou caracterizar todo esse processo de desenvolvimento. Por ser um fenômeno de caráter mundial, alguns autores preferem chamá-la não de globalização, mas sim de mundialização. É preciso lembrar aqui que, apesar de ser um conceito relativamente novo, a globalização ela remonta a épocas muito distantes, muito antigas, como você queira dizer. A maioria dos autores, a maioria desses autores datam a globalização ou o surgimento da globalização durante o final do século XV e início do século XVI, justamente aquele período das grandes navegações. Com isso, então, é possível perceber que a globalização ela faz parte de um processo gradativo, de um princípio, de um meio até, consequentemente, esses dias atuais que a gente vive, nessa nossa contemporaneidade. Tudo bem? Vamos começar a destacar aqui as origens e as fases dessa globalização para você aí, organizando a sua cabecinha, fazendo anotações e melhorando, sem sombra de dúvidas, o seu estudo de geografia sobre a globalização. Tudo bem, gente? Como eu dizia anteriormente, alguns autores classificam a origem da globalização remontando então o século XV e século XVI. É bom lembrar que durante o século XV e século XVI é a época das grandes navegações, período esse onde os europeus têm contato com novos mundos, conhecimento de mundos na África, conhecimento de mundos aqui na América, e como resultado desse conhecimento, desse contato, surge então o processo de exploração. O processo de exploração esse, que com o passar do tempo vai se transformar num processo de escravização. É bom lembrar que essa escravização que eu estou me referindo é a época em que nativos, e também outros povos, no caso aqui citando os povos africanos, são escravizados dentro de um contexto de desenvolvimento econômico desses países europeus. Aqui só para lembrar, é bom relembrar, Espanha e também Portugal. Perfeito? Essa é a primeira fase da globalização. A segunda fase da globalização ela vai remontar àquela época de um grande desenvolvimento de um processo fabril, que é a época da Revolução Industrial. Revolução Industrial é essa que você deve lembrar, durante as aulas a gente abordou. Existem 3 fases. A primeira fase é ocorrida na Inglaterra, destacando sem sombra de dúvidas o processo fabril, substituindo então inclusive ali a mão de obra escravista pela mão de obra assalariada, e nessa primeira fase da Revolução Industrial surge a utilização de meios de transportes importantes, como o barco a vapor, como a locomotiva a vapor, além principalmente da grande invenção do período, que é a máquina de fiar. Estou tratando nesse instante de primeira fase da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial ela acontece durante a segunda fase da globalização. Tudo bem? É bem importante também dizer que durante essa segunda fase da Revolução Industrial, dessa globalização, surge a segunda fase da Revolução Industrial, uma fase dentro de uma outra fase. Perfeito? Na segunda fase da Revolução Industrial ocorre o surgimento da mesma, não somente em países europeus, como era o caso da Inglaterra, mas sim sai da Europa e surge em países como os Estados Unidos, como o Japão, dentre outros países aí a serem colocados. É importante aqui destacarmos que nessa segunda fase da Revolução Industrial surge o embrião do capitalismo, sistema político, que estamos então inseridos, que convivemos com ele, sistema esse que é muito baseado essencialmente no lucro, no enriquecimento privado, ou seja, na meritocracia. Tá bom?
Essa é a segunda fase da globalização. A primeira fase da globalização, destacando a época das grandes navegações. A segunda fase da globalização, destacando para você aí o período das primeiras fases da Revolução Industrial. Tá ok? Nós vamos na sequência destacar a terceira fase dessa globalização. E a terceira fase dessa globalização ela vai acontecer, né, no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui eu faço uma ressalva para que você compreenda que depois da segunda fase da Revolução Industrial, muitos conflitos surgiram ali, muitas disputas por territórios, por áreas de influência. Então, infelizmente, esse desenvolvimento tecnológico trouxe como uma herança negativa a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A primeira de 1914 a 1918, a segunda de 1939 a 1945. Então, pós a Segunda Guerra Mundial, nós vivemos uma atmosfera de disputa, né, mais uma vez, de dois países que naquele momento se transformavam em grandes potências e travavam uma disputa ideológica, tá, através de áreas de influência. Estou me referindo à ideologia do capitalismo dos Estados Unidos e à ideologia do socialismo da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, países que não existe mais. Só para frisar, durante, né, essa disputa entre esses dois países, ele vai chamar ou vai ter uma referência, tá, de título intitulada de Guerra Fria. Essa Guerra Fria era a disputa entre esses dois países, tá, e que com o passar do tempo essa Guerra Fria trouxe também desenvolvimentos tecnológicos. A gente vai poder aqui apontar nesse período a corrida armamentista, e dessa corrida armamentista trouxe o uso dos computadores, a internet, os satélites, né, trazendo um desenvolvimento tecnológico. Desenvolveu-se muito ali o gosto pela utilização dos automóveis, os eletrodomésticos, tá? Isso é importante da gente registrar. Isso ocorre, né, essa classificação aqui de terceira fase da Revolução Industrial, ocorre durante o período pós-Guerra Fria. Tá? Para que você possa ir registrando aí nas suas anotações e compreendendo aí, né, lentamente. A última fase dessa globalização, a quarta fase da globalização, ela remonta justamente a essa contemporaneidade que nós vivemos, a nova ordem mundial, né? Caía por terra a antiga ordem mundial, ou a velha ordem mundial, que seria a disputa dos Estados Unidos e da União Soviética, né? A disputa do capitalismo e do socialismo. Com a não mais existência da União Soviética, né, quebra-se essa disputa de dois mundos e surge então uma nova ordem mundial, né, influenciada então por determinados organismos internacionais que se fortaleceram, influenciados evidentemente por uma tentativa de diplomacia global. Então a globalização ela remonta essas quatro fases. A primeira fase, o período das grandes navegações. A segunda fase, a época do desenvolvimento das revoluções industriais. A terceira fase, no pós-Segunda Guerra Mundial, ali no período da Guerra Fria. E a quarta fase, nessa nova ordem mundial, né, vigente no mundo global, que é o que nós então vivenciamos. Tudo bem? Gente, eu vou apontar aqui alguns efeitos, né, dessa globalização para você, destacando pontos positivos e pontos negativos. Não necessariamente esses pontos que eu vou apontar resumam, tá certo? Isso, mas eu gostaria de colocar alguns, tá, para você perceber, né, esses efeitos, ou seja, pontos positivos e pontos negativos. Eu vou abordar primeiro os negativos, tá, e você vai compreendê-los com certeza. Então, o primeiro ponto negativo é a questão do desemprego. Eu estou querendo dizer que com o desenvolvimento tecnológico, existem pessoas que infelizmente não têm acesso ao conhecimento, né? E por não terem acesso a esse conhecimento, não fazem mais parte do jogo, mas que principalmente são retiradas do processo trabalhista porque anteriormente muitos deles trabalhavam dentro das fábricas, e essas fábricas, através da modernidade, né, através da tecnologia, tá, substituem essa mão de obra trabalhadora por aspectos tecnológicos, coisa importante. Tá bom? Há uma má qualificação na alimentação das pessoas, né? Ou seja, a indústria ela propõe ali na alimentação, tá, determinadas substâncias, determinadas coisas que são malefícios à saúde humana. Então as pessoas se alimentam infelizmente de uma forma inadequada. Tá? Eu posso colocar aqui a competitividade do mercado. Quando você não tem acesso a determinados conhecimentos, você está fora do jogo, você está fora do baralho, né? Uma carta fora do baralho. Você perde então o acesso e infelizmente quem se sobressai são aquelas pessoas que têm mais acesso a essas áreas, tá bom? O consumo e o meio ambiente, né? Um outro ponto que a gente aqui deve destacar,
tá? Esse consumo e o meio ambiente é para frisar que todos vocês sabem que existem determinados meios de produção, tá? Que utilizam coisas da natureza e que essas coisas da natureza demoram muito para serem renovadas. Por exemplo, a destacar o papel, né? As árvores que são cortadas para a confecção dos papéis, né? Então há um pouco de irresponsabilidade também dentro dessa globalização. Aqui uma rápida síntese enquanto pontos negativos, mas existem positivos, sem dúvida, tá? Um ponto positivo extremo, a comunicação. Olha que ferramenta maravilhosa. Você aí da sua casa, né? do seu bem-estar aí em casa, seguro, né? Nesses tempos difíceis, tá bom? Você está em casa podendo ter acesso à videoaula. O professor está aqui também na casa dele ministrando uma aula para você, né? Então, na área das comunicações, fabuloso isso, né, gente? O acesso a produtos que não eram produzidos ou que não são produzidos, né? Melhor dizendo, no nosso país, você tem acesso a coisas que vêm de fora, né? E você pode, em outras palavras, consumi-los, comprá-los, como você queira dizer, né? Os meios tecnológicos, né? Como eu frisava, o uso do celular, o uso né? satélites, né, que conseguem transmitir determinadas coisas a longas distâncias, né, dentre outras coisas. E o encontro, né, interessantemente, também de culturas. Você tem acesso, graças a essa tecnologia, né, a culturas de outros países, culturas africanas, asiáticas, né, da América Central, tá bom? E assim por diante. Perfeito? Gente, aqui é uma aula rápida sobre globalização, né, o professor explana de uma forma simples essa globalização. Você vai usar o livro didático, sim, eu vou colocar aí para você reler algumas páginas do livro, eu quero que você releia essas páginas do livro, mas você vai também fazer alguns exercícios que eu vou pedir, mas eu quero que você resolva essas 3 questões que eu elaborei, tá? Para você trabalhar sobre globalização, tá bom? Eu vou repetindo aqui lentamente e você vai pausando aí para que você possa anotar, tá ok? A primeira questão, eu gostaria que vocês dissessem o seguinte: qual é o termo usado, ou qual o termo usado, tá, por outros autores para caracterizar essa globalização? Como é que se chama? Né? Qual é o outro termo? Qual é a outra expressão? Tudo bem? A primeira questão: qual é o termo usado por outros autores para caracterizar esse fenômeno? A questão 2, tudo bem? A questão 2, com base no que nós vimos, eu gostaria que você escrevesse no seu caderninho, né, sobre a globalização, o que é que ela é, o que é que ela significa na sua vida, tá bom? Você faz aí um esboço, tá? Sintetiza, organiza as ideias na tua cabeça e escreve sobre essa globalização, tá? E a última questão, eu gostaria que você descrevesse, tá, alguns aspectos no seu cotidiano que são influenciados pela globalização, tá? Descreve alguns aspectos, né, aí no seu dia a dia que são influenciados pela globalização. Certo, gente? A primeira você vai dizer qual é o termo, a segunda você vai escrever sobre a globalização e a terceira você vai destacar alguns aspectos no seu cotidiano que são influenciados pela globalização. Tudo bem? Essa é a nossa videoaula de geografia. Um abraço a todos, até a próxima.